Olá, minhas queridas, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Bernardo, vocês me conhecem, e hoje eu trago mais uma redação nota 1000 para análise. Hoje é a véspera da prova de redação do Enem, então é a última chance de vocês darem uma olhada, verificarem tudo o que possa ainda estar meio que desequilibrado, para no final das contas chegar lá e mandar muito bem nessa prova, ok? Olha só, fique até o final, porque eu vou fazer uma análise dessa redação nota 1000 de um aluno do meu grupo do curso de redação e vou mostrar estratégias argumentativas, vou mostrar o projeto de texto que ele fez, que está maravilhoso, como ele organizou o pensamento, e isso tudo requer um pouco de tempo, né? Então, vamos ter um pouco de paciência. Temos que ir passo a passo para vocês conseguirem ver exatamente como é que se pensa uma redação nota 1000, ok? Eu vou ficar pequenininho aqui em cima, para que eu possa, primeiramente, ler a redação e depois ir no passo a passo, mostrando o projeto de texto, todas as estratégias argumentativas que ele usou para garantir essa nota 1000. Belezinha? Vamos lá, então. Vou ficar pequenininho aqui. Tá aí. O nome do querido aluno é Pedro Cardoso e ele fez um tema que é um tema um tanto, digamos, difícil de se ver por aí, que é o consumo excessivo de açúcar entre os brasileiros. Está dentro de um eixo que trata aí de distúrbios alimentares, então está muito bem posicionado, já que o Enem às vezes traz algumas coisas que ninguém espera, né? Portanto, vamos chegar junto nessa redação agora para que a gente possa começar essa análise. A redação está aí, eu vou ler primeiro e depois eu vou fazer o passo a passo, mostrar como é que ele produziu a estratégia dele e o projeto de texto, ok? Vamos lá. Então, o tema, o consumo excessivo de açúcar entre os brasileiros. Ele começa assim: é natural, quando criança, o indivíduo entrar no universo da fantasia e imaginar-se um mundo no qual os doces e as guloseimas refletem o prazer da vida. Nessa perspectiva, a sua imaginação o deixa feliz. Contudo, os anos passam e as maravilhas do imaginário infantil parecem desarticuladas pela descoberta de que, por vezes, a carência de uma educação alimentar e a escassez de políticas públicas na saúde contribuem para o protagonismo do açúcar como vilão da sua antiga fábula. Desse modo, torna-se fundamental entender os problemas que afastam, ainda hoje, os brasileiros do equilíbrio entre o lado doce e o lado saudável da vida. Por um lado, a dificuldade no desenvolvimento de uma educação esclarecedora é capaz de construir indivíduos que não reconhecem os perigos do consumo excessivo de açúcar. Nesse sentido, na obra Democracia e Educação, de John Dewey, John Dewey descreve a importância da escola para a preparação de cidadãos que saibam lidar com os desafios e com as mudanças da sociedade. No entanto, a naturalização da ocorrência de doenças alimentares no cenário brasileiro, observada pela ascensão de diabetes mellitus e de obesidade, revela que, mesmo hoje, a ideia do pedagogista não é aplicada no âmbito da educação alimentar do país. Assim, enquanto a pedagogia não cumprir a sua plena função social esclarecedora, a saúde dos indivíduos estará comprometida. De outra parte, a minimização da presença de políticas públicas sociais contribui para a banalização da saúde humana. Nessa lógica, no documentário O Mundo Global, do lado de cá, o geógrafo Milton Santos tece uma crítica aos novos moldes de política neoliberal, a qual, gradualmente, negligencia a preocupação de resultados produtivos em detrimento da maximização de lucros. Enquanto essa mentalidade prevalece, os brasileiros convivem com a cultura de prateleiras de supermercados que, cada vez mais, substituem a presença de alimentos saudáveis e orgânicos pela promoção de industrializados, açucarados e prejudiciais à saúde. Dessa maneira, a lógica comercial demonstra a nefasta capacidade de sobrepor o lucro à proteção da vida humana. É preciso, pois, que novas medidas sejam incentivadas e aprimoradas para que seja realidade, no cenário verde-amarelo, a racionalidade no consumo de açúcar. Por isso, compete ao Ministério da Educação
por meio de alianças com grandes bancos desenvolvimentistas, como o BNDES, promover eventos abertos em todas as escolas do país, a fim de que os profissionais da educação e da saúde orientem e convençam os cidadãos a prezarem por alimentos mais naturais, sobretudo os encontrados em feiras regionais. Por conseguinte, o açúcar deixará de ser um vilão da saúde dos brasileiros e, com equilíbrio, a sociedade poderá experimentar o lado doce de uma vida saudável. Portanto, está aí a redação do Pedro Cardoso falando sobre o consumo excessivo de açúcar, uma redação muito clara, com uma fluidez muito grande na leitura, né, uma facilidade enorme. E agora vamos então passar a ver como é que ele pensou a distribuição, né, o projeto de texto, a distribuição das informações ao longo da redação. Então, primeiramente, vamos falar rapidamente do que é um projeto de texto. Eu falei no último vídeo, mais delongadamente, agora eu vou direto ao ponto. Lá no manual de correção do corretor, né, do Enem, que foi disponibilizado ano passado, está assim, vamos à parte ali que está marcada mais ou menos ali na cor azul. Está assim, projeto de texto, planejamento prévio à escrita da redação, que se mostra subjacente no texto final. É um esquema que se deixa perceber pela organização dos argumentos presentes no texto. Então, o projeto de texto nada mais é do que um planejamento prévio, que não é um esquema, é algo que você, na leitura, percebe com a fluidez que o argumento A está no lugar certo, que ele está sendo desenvolvido de maneira XY, o argumento B está no lugar certo, e assim sucessivamente. Vamos ver como é que o Pedro Cardoso fez isso na redação dele. Aí está a redação, como eu li. Então, ele vai falar lá na introdução de alguns aspectos e vai lançar logo um contraponto. E ali começa a ideia da tese dele, quando ele diz: contudo, os anos passam e as maravilhas do imaginário infantil parecem desarticuladas pela descoberta de que, por vezes, a carência de uma educação alimentar seria um dos argumentos com os quais ele vai trabalhar, e a escassez de políticas públicas na saúde. Portanto, esses dois argumentos, eles fazem parte aí da tese, e ele vai desenvolver isso na ideia de que esses dois contribuem para o protagonismo do açúcar como vilão da sua antiga fábula, né, se referindo aí às crianças, aquele momento infantil. E ele fecha ainda essa tese, essa introdução, com a ideia de que, por conta disso, torna-se fundamental entender quais são os problemas que afastam os brasileiros desse equilíbrio, né, o equilíbrio entre o lado doce e o lado saudável da vida. Portanto, ele vai trabalhar com dois argumentos. A primeira está lá em verde, a carência de uma educação alimentar. A segunda está em azul, a escassez de políticas públicas na saúde. Agora nós vamos ver como é que ele vai distribuir isso. É claro que a gente sabe que um argumento ele tem que ser trabalhado num parágrafo e o outro argumento no outro parágrafo, porque cada parágrafo vai tratar de uma ideia específica e vai desdobrar essa ideia, certinho? Então, vamos ver se é isso que aconteceu? Vamos lá. O primeiro argumento tem que estar logo no primeiro parágrafo de argumentação, e é ali que ele vai ser desmembrado, ele vai ser vai ter informações que vão fundamentar esse argumento. Portanto, aparece logo de cara ali em verde, na primeira frase, né, na frase tópico, o argumento. Por um lado, a dificuldade no desenvolvimento de uma educação esclarecedora, tá vendo? A ponte perfeita com a ideia de carência de educação alimentar. Então, essa dificuldade no desenvolvimento de uma educação esclarecedora é capaz de construir indivíduos que não reconhecem os perigos do consumo excessivo do açúcar. Belezinha, já fez o primeiro argumento, já mostrou que vai trabalhar com ele ali no primeiro parágrafo de argumentação. Agora, vamos ver o seguinte, que seria a escassez de políticas públicas na saúde. Ele tem que trazer isso no parágrafo de argumentação seguinte. E é exatamente o que ele faz. De outra parte, a minimização da presença de políticas públicas, sempre trabalhando com palavras, né, que
que se assemelhem ou que até mesmo sejam as mesmas, mas que a ideia, né, seja a mesma. Políticas públicas sociais contribuem para a banalização da saúde humana. Então, essa minimização dessas políticas acabam criando ou gerando espaço para a banalização da saúde. Portanto, ele também fez aí uma distribuição perfeita. Em seguida, agora eu vou mostrar como ficaram os dois, e lá no final, ele vai ter que retomar essa ideia, pelo menos a ideia temática, né? De onde ele partiu para lançar a tese e os argumentos. Portanto, logo na primeira frase da conclusão, ele vai dizer: é preciso, pois, que novas medidas sejam incentivadas e aprimoradas para que seja realidade no cenário verde-amarelo o quê? Então, olha, ele falou que, primeiramente lá em cima, é fundamental entender os problemas que afastam os brasileiros de um equilíbrio. Depois, lá no final, depois dele ter discorrido sobre os dois argumentos, ele vai mostrar que novas medidas devem ser criadas, aprimoradas, para que esses problemas sejam resolvidos. Então, ele vai dizer a racionalidade do consumo de açúcar, justamente porque lá em cima ele falou que o açúcar é protagonista, né, é o vilão desse problema todo do desequilíbrio da saúde. Portanto, ele ali também retoma na conclusão a ideia que ele lançou lá em cima. E, por fim, para fechar com chave de ouro, ele ainda vai fazer uma ponte com a ideia que ele lançou lá no finalzinho do parágrafo de introdução. Ele diz: por conseguinte, o açúcar deixará de ser, depois de todas essas medidas serem adotadas, um vilão da saúde dos brasileiros e, com equilíbrio, a sociedade poderá experimentar o lado doce de uma vida saudável. Olha só que coisa magnífica, né? Fez uma ponte perfeita com o finalzinho do parágrafo de introdução. Muito bem, esse é o projeto de texto dele. Só que é uma parte do projeto de texto, porque ainda há os desdobramentos, né, a fundamentação dos argumentos. Portanto, é a partir de agora que nós vamos ver como ficou esquematizada a ideia dele na redação, usando a fundamentação, a comprovação dos seus argumentos. Vamos lá. Começando lá pela introdução, ele já traz algumas situações para mostrar uma introdução que não seja uma introdução seca, né, fina, magrinha. Então, ele traz ali um fato comprovável. A gente sabe muito bem que no mundo das crianças, né, os doces e as guloseimas estão sempre presentes, então isso pode ser comprovado mesmo. Qualquer criança gosta, ou pelo menos a grande maioria, ou a maioria gosta de doces e guloseimas. Enfim, é um fato comprovável. Ele iniciou dessa maneira, de uma forma bastante charmosa, inclusive, para introduzir a sua linha de raciocínio dentro do tema. Depois, ele faz o contraponto, para ele entrar exatamente na tese e nos argumentos dele. Saindo da introdução, eu sempre falo o seguinte: quando a gente entra mesmo de cara na argumentação, nós temos um tripé argumentativo, que é você fazer uma declaração, ou seja, você lançar o seu argumento, você tem que comprovar. Então, se você declarou alguma coisa, você tem que comprovar. E depois que você comprova, você opina. Então, esse tripé, não necessariamente que a opinião tenha que estar somente no finalzinho, no período final do parágrafo. Ela pode permear todo o parágrafo, mas por um conceito, né, didático, para ficar bem estruturado, se você declara, comprova. Se você comprovou, opina. Então, assim o parágrafo argumentativo fica muito melhor e a leitura fica mais fluida. Como ele fez, então? Nesse primeiro parágrafo de argumentação, ele vai fazer da seguinte maneira. Primeiro, ele traz a declaração, que é o próprio argumento, que a gente viu. Depois que ele faz essa declaração, ele vai ter que comprovar esse argumento por meio de estratégias argumentativas. E depois ele vai fechar com uma ideia de opinião, uma crítica, uma postura crítica. Vamos ver como é que ficou neste parágrafo. Vamos lá. A opinião, que é o próprio argumento, está ali, que é a declaração, é o mesmo argumento, né, que ele lançou lá na introdução, só que agora mais desenvolvido. Ele vai dizer, por um lado, a dificuldade do desenvolvimento de uma educação esclarecedora
é capaz de construir indivíduos que não reconhecem os perigos do consumo excessivo de açúcar. Como ele fez essa declaração, ele vai ter que comprovar, porque simplesmente falar sem comprovar não vai ser válido argumentativamente. Então, ele comprovou de que maneira? Primeiro, ele trouxe o argumento, como eu já falei. Depois, ele traz um argumento de autoridade, ou seja, alguém que é especialista em determinado assunto. Então, ele trouxe a ideia aí do livro Democracia e Educação, do John Dewey, que fala da importância da escola, né, para a preparação de cidadãos e blá, 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 que saibam lidar com esses desafios da vida. Mas não ficou só nisso. Ele traz um contraponto, né? Ele falou que a ideia do John Dewey é assim, mas a naturalização da ocorrência de doenças alimentares, né, revela que mesmo hoje a ideia dessa pedagogia não é bem aplicada no âmbito da educação alimentar do nosso país. Perfeito? Então ele trouxe a declaração, que é o argumento, trouxe um argumento de autoridade para fundamentar e trouxe um contraponto para mostrar a realidade brasileira. Por fim, ele vai trazer a opinião, ele vai fechar o parágrafo ali com uma relação de causa e consequência. Ou seja, depois que ele falou da educação, do teórico, e que essa educação não é trabalhada de forma exemplar aqui no nosso país, ele vai dizer, enquanto essa pedagogia não cumprir sua plena função social esclarecedora, a saúde dos indivíduos está comprometida. Maravilhosamente bem estruturado o parágrafo de argumentação dele. Alguma dúvida? Não, né? Tá tudo belezinha, né? Tá ótimo. Então, assim que fica, esquematicamente, um parágrafo de argumentação. Vamos para o segundo parágrafo agora. Vamos lá, vai ter que ter as três coisas que havia no outro também. Não tem como fugir disso. A declaração, a comprovação e a opinião. Como é que ele fez isso? Então, ele traz o argumento, aquele segundo argumento lançado lá na tese, que fala sobre a minimização da presença de políticas públicas. Então, quando ele vai falar de políticas públicas que não são de excelência, que elas não conseguem resolver, ou não há políticas públicas eficientes ou suficientes, ele vai ter que comprovar. Portanto, ele traz aí um argumento de autoridade, no caso, um documentário do geógrafo Milton Santos, né, que se chama O Mundo Global do Lado de Cá, e depois dele trazer esse argumento de autoridade, ele vai fazer também uma relação aqui de causa e efeito. Enquanto essa mentalidade prevalece, os brasileiros, então, ou seja, se uma coisa não muda, essa mentalidade, então as consequências também não vão ser diferentes. Portanto, ele traz aí essa relação de causa e efeito. E para fechar o parágrafo, ele traz lá outra relação de causa e efeito, com o poder de crítica também, dizendo que, dessa maneira, a lógica comercial demonstra nefasta capacidade. Essas palavras, elas têm poder de crítica muito grande. Nefasta capacidade de sobrepor o lucro à proteção da vida humana. Então, são marcadores, são palavras que marcam realmente uma postura crítica diante de determinada situação, determinado argumento. Portanto, fica aí a dica. E aí, mais uma vez, um parágrafo esquematicamente perfeito. E agora só resta o quê? Como é que ele fechou essa redação? Na redação do Enem, o fechamento normalmente traz a proposta de intervenção, né, do problema, ou seja, como é que se vai enfrentar esse problema. Ele fez da seguinte maneira. Na conclusão, tem que ter, então, essa proposta, e ele, antes de lançar a proposta, ele vai fazer uma retomada lá da ideia da tese. Portanto, ele fala que é preciso, pois, que novas medidas sejam incentivadas e aprimoradas para que seja realidade no cenário verde e amarelo a racionalidade do consumo de açúcar. Então, ele voltou à temática, voltou à tese, voltou com a ideia da racionalidade em cima de um problema grave que ele desdobrou durante a sua argumentação. Então, ele vai mostrar aí a proposta de intervenção dele. Primeiramente, ele vai trazer nessa proposta o agente, ou seja, quem é que vai promover determinada ação, e nesse caso ele vai falar que é o Ministério da Educação,
Só que esse Ministério da Educação, ele vai trabalhar essa ideia de ação com base na promoção de eventos em todas as escolas do país, ou seja, vai promover algum tipo de debate, algum tipo de palestra que fale sobre essa ideia do consumo excessivo de açúcar e seus malefícios à saúde da população. Depois da ação, ele vai mostrar o meio ou o modo como isso vai ser feito. Vai promover esses eventos, mas de que modo? Vai ser por meio de alianças com grandes bancos desenvolvimentistas, né? Ou seja, vai trabalhar com muita gente ajudando também, porque inclusive é digamos, uma larga disseminação de ideias ou de conscientização da população praticamente inteira. E para quê? Qual é o efeito? O efeito para que profissionais da educação e da saúde orientem e convençam os cidadãos a prezarem por alimentos mais naturais. Portanto, aí, pelo menos os 4 primeiros momentos. Existe o detalhamento. O detalhamento ele pode ser um detalhamento de qualquer um desses outros elementos. Então, ele trouxe como detalhamento, como o BNDES, quando ele falou lá por meio de alianças com grandes bancos desenvolvimentistas. Então, como o BNDES seria um detalhamento. E depois, quando ele falou sobre a questão, no efeito, convençam cidadãos a prezarem por alimentos mais naturais, ele traz o detalhamento, sobretudo os encontrados em feiras regionais. Então, aí, ele trouxe 2 detalhamentos, um para cada elemento diferente. Por fim, ele ainda traz uma outra situação, ele não fica só nisso. Ele vai retomar a ideia lançada lá em cima, né, sobre o lado doce de uma vida saudável. Você lembra que eu falei que ele fez uma ponte exatamente entre o final da introdução e esse finalzinho mesmo da redação? Pois é, isso também pode ser encarado como um detalhamento. Essa ponte ela é uma coisa muito fantástica, é um artifício, uma estratégia muito legal de ser usada na parte de estrutura, quando você faz essas ligações. Portanto, aí está a redação nota 1000 do nosso querido Pedro Cardoso. Espero que vocês tenham gostado. Então, gente, ufa, essa foi numa carreira só, né? Mas, enfim, espero que vocês tenham realmente gostado e que essa redação e a outra de anteontem sirvam de base ou pelo menos deem assim um insight para vocês, se por acaso vocês precisarem, e elas possam servir também para ajudar vocês naquele momento. Eu tenho um grupo lá no WhatsApp de prática de redação. Hoje nós estamos fechando um ciclo que é para este Enem, mas vamos abrir outro ciclo para o próximo Enem. Portanto, eu vou deixar aqui embaixo o link do grupo Prática de Redação, para quem quiser entrar nesse nick e começar, né, o novo ciclo com a gente. Boa prova para vocês amanhã e que tudo realmente dê certo para todo mundo, que vocês consigam os objetivos. Grande abraço.